Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto para falar que o Ministério da Saúde anunciou nesta semana que 1.200.000 doses de vacinas contra a Covid-19 vão ser entregues à rede pública destinadas aos grupos prioritários. Dados do painel de vacinação indicam que 8 em 10 pessoas não tomaram todas as doses de reforço. Sobre o assunto, a gente conversa com a pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente. O que está acontecendo? A gente esqueceu, a Covid ficou no passado, não entrou de fato no calendário até de memória das pessoas? Boa tarde, Isabel. Boa tarde, todo mundo. Infelizmente é isso, né, Isabel? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, apesar da gente ter mais de 300 mortes por semana da Covid-19, vale dizer que os dois grupos que mais morrem são os maiores, principalmente maior de 80, e os menores de 1 ano. Esses, então, não tomaram nem as doses básicas. Ainda é preciso tomar a vacina a cada 6 meses, doutora? Qual é a recomendação que está valendo hoje para todo mundo aprender a lição aqui junto? Graças à vacinação, a gente tem uma situação aí muito melhor do que tudo que vivemos durante os primeiros anos da pandemia. Mas a pandemia continua, a gente continua vendo surtos lá fora e surtos aqui no Brasil. Mas como boa parte, mais 85%, 90% da população tem pelo menos as suas doses iniciais e reforços mais para trás, né, porque os últimos ninguém recebeu, ou quase ninguém, alguma proteção há, e a gente vê uma diminuição dos casos de mortes. E com isso, a gente percebe que quem precisa mais que qualquer um da vacina, do ponto de vista coletivo, são aqueles pacientes, aquelas pessoas que a gente diz com risco especial. Então, quem toma 2 doses, né, de 6 em 6 meses, 2 doses no ano? Os maiores de 60 anos, aquelas pessoas com doenças de base, né, diabetes, câncer, e não vou citar aqui todas, e quem precisa manter o reforço e fazer ainda as suas doses iniciais são as crianças menores de 5 anos. E como a gente já sabe, essa vacina agora faz parte do calendário de vacinação da criança, como qualquer outra vacina. Mesmo quem não esteja nesse grupo prioritário que a senhora está falando, é importante ficar atento também, né, doutora? Vou dar meu próprio exemplo. Em fevereiro, fui surpreendida de novo estar com Covid. E olha, vou te dizer que eu fiquei muito chateada, porque eu pensei, eu não acredito que eu estou com Covid de novo. E ainda que os sintomas não tenham sido graves, passei longe de hospital, ainda bem, resolvi tudo na teleconsulta, ainda assim fiquei prostrada, fiquei ali com aqueles sintomas gripais que a gente está acostumada, tenho o afastamento do trabalho, que também não é legal. Então, não é que não está no grupo prioritário que também não tem que tomar atenção e pode também procurar pela rede pública para tomar essas doses. Acho que isso é importante também, né? Isabel, do ponto que saúde pública é uma coisa complicada quando a gente pensa na gente, né, individualmente. Eu, como pessoa, prefiro estar com todos os reforços possíveis. É a mesma coisa que acontece com a influenza. A influenza ela é mais grave nesses mesmos grupos que a Covid-19. E o Ministério vacina, e a grande parte do mundo vacina os grupos prioritários, que são aqueles que mais morrem. Mas no caso da Covid, ainda tem uma situação que me faria, se eu pudesse tomar a vacina. Quer dizer, eu até posso, que sou profissional da saúde, mas na população geral, que não está nos grupos prioritários, a Covid, mesmo que leve, mesmo que moderada, que todo mundo acha que não é só uma gripe, ela está deixando uma coisa chamada, acho que todo mundo já ouviu falar, de Covid longa. Hoje, o número de diagnósticos que a gente tem relacionados à Covid, né, a ter tido Covid-19, mesmo leve e mesmo em criança, é assustador. E tem muito daquilo que se fala, né? A gente até vê as pessoas brincando, minha memória não é mais a mesma, porque eu tive Covid 2, 3 vezes.
ainda há respostas que precisam ser preenchidas a respeito dos efeitos da pandemia na nossa saúde também, né, doutora? A coisa ela vai sendo estudada enquanto ela está acontecendo também, né? Daí a importância de completar esse esquema vacinal enquanto a ciência vai fazendo o seu trabalho de trazer esses materiais de estudo para que a gente possa entender a evolução do comportamento da doença nos casos de Covid longa que a senhora mencionou para a gente. Exatamente, Isabel. Com o tempo, né, os estudos, as pesquisas científicas, né, porque a gente vê não cientistas, né, aqueles que se dizem cientistas, que um mês depois de começar a vacina já é capaz de dizer que vai morrer daqui a 40 anos de sei lá eu o quê. Hoje, a gente tem muita publicação saindo ainda, porque é isso, a ciência precisa de um tempo, precisa acompanhar para dizer. E é nessas publicações que a gente vê demência, a gente vê problemas cognitivos que não exatamente é demência, surdez, problemas cardíacos, calcificação do pulmão, e não vou citar aqui todas as situações graves e ainda outras mais leves que também podem acontecer e que atrapalham a vida. Então, a preocupação é como será o mundo com boa parte da população com sequelas da Covid-19. Doutora, nessa semana o Ministério da Saúde também teve que soltar uma nota à imprensa para falar sobre a distribuição de doses Brasil afora, né? Chegou a ter uma falta de vacinas de forma muito pontual, por conta inclusive da data de vencimentos. Pelo acompanhamento que vocês fazem também pela sociedade que a senhora representa, a gente tem doses suficientes? Todo mundo que quiser ser vacinado, independente de onde esteja acompanhando essa entrevista, consegue ter acesso à vacinação? Bom, primeiro vale lembrar, mesmo que a gente tivesse doses sobrando, ou doses suficientes, que a gente também não quer doses sobrando, só tem direito ao reforço maiores de 60, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, imunossupressão, que vive com HIV, entre outras, e as crianças menores de 5 anos, que está na rotina. Então, a questão da falta, hoje a gente tem alguns problemas com distribuição de vacina Covid-19. Uma é a falta mesmo, né? Acabou a vacina no Ministério da Saúde. A outra é a escassez de doses. A gente não teve, assim, doses sobrando, doses. Então, isso atrapalha na distribuição. Então, às vezes, o Ministério tem o número de doses previstas para o alvo, né, que eles querem vacinar, mas chega no município, para que tenha vacina suficiente em cada posto de saúde, acaba não tendo em todos os postos de saúde. E isso para a população também é falta. Eu chego no posto e não tem, para mim é falta. E o Ministério vai dizer, não, não tem falta. O município vai dizer, não, não tem falta, só tem que ir no posto certo. Mas como é que a gente sabe qual é o posto certo, né? Então, é um desafio muito grande para a saúde pública hoje, em relação ao número de doses disponíveis. A senhora falou do uso pediátrico, doutora. Tem muito debate, né? Pais que escolhem não vacinar os filhos. Desse tempo de aprendizado que a gente teve, né? Com os holofotes que foram dados, e ainda bem, tinha que ser assim para a vacinação, por conta do momento tão difícil que a gente viveu de pandemia no mundo inteiro. Isso ainda é uma questão que vocês avaliam como complexa, ou se gerou uma conscientização de confiabilidade também na ciência, de oferecer essas doses, de explicar para as pessoas que tudo foi feito com muito estudo e de que é confiável elas vacinarem os filhos? Grupo que realmente não quer vacinar, não acredita em vacina e segue, né, os grupos antivacinistas que estão cada vez falando mais, é pequeno no Brasil. A gente pode falar em 5%, 6%, realmente não quer. Mas vacinação é uma questão comportamental. Eu temo a doença, eu procuro a vacina, mesmo que ela cause evento adverso. Foi isso que a gente viu na epidemia de febre amarela aqui no Brasil. Eu não me vejo no risco
e ainda por cima eu ouço falar que pode causar isso e aquilo, eu prefiro não tomar, não vejo risco-benefício para isso. E o resultado disso, que eu chamo do case de sucesso do negacionismo no Brasil em relação à vacinação da Covid, foi que os pais não estão realmente levando. A gente tem uma cobertura 10, 15%, em alguns lugares 6, 7%. E o resultado, como eu já falei aqui, o grupo que mantém aumento, né, de casos de gravidade é o maior de 80 e o menor de 1 ano de idade. Quando a gente olha o menor de 1 ano de idade, é o grupo que mais hospitaliza, né, que mais é internado por causa da Covid-19. Mas, mesmo eu falando isso aqui para todo mundo, se a pessoa não acredita nisso que eu estou falando, se ela não enxerga, não acredita, ela precisa enxergar, ela precisa realmente ver um caso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês recente. Eu vi uma matéria no jornal que uma criança, um bebê, numa creche, numa cidade, no município de Minas Gerais, morreu de influenza. Gente, infelizmente, influenza mata a criança de menor de 5 anos, sim. E a gente fala que tem que vacinar. E a cobertura vacinal está baixíssima. Mas quando viram isso, até fecharam a escola, Isabel, que não tinha por que fechar. É pânico, porque eles viram. Só que a gente vê todo dia. Então, talvez seja por isso que a gente tem né, um argumento aí, um discurso mais preocupado, né, do que a população que não enxerga isso. Na avaliação da senhora, o que pode ser feito para aumentar essa vacinação infantil? E aí, falando da importância em relação à Covid-19, mas em relação a outros tipos de vacina também. Está faltando campanha, isso poderia ser visto com um pouco mais de carinho pelo Ministério da Saúde, ainda que a gente tenha tido a volta, por exemplo, do personagem Zé Gotinha e tudo mais, que é muito importante, né? Um símbolo dos nossos programas de imunização no país, mas a coisa poderia ser mais reforçada ali junto às escolas, junto aos pais, aos responsáveis? Isabel, eu estudo isso todo dia, desde o primeiro dia da Covid-19, né? É um assunto da OMS, é um assunto grave e difícil. O Ministério da Saúde hoje, ele está fazendo todos os esforços para melhorar, e a gente já viu alguma melhora, principalmente para as outras vacinas. Mas é preciso informar mais. Mesmo que a falta de vacinas seja pequena, como eu falei, não tem num posto, não tem no outro, não pode acontecer em lugar nenhum. Tudo isso faz o cidadão deixar de se vacinar. Não é só a desinformação. E pesquisa recente mostra que o grupo que realmente deixou de se vacinar porque tem dúvida ou porque não quer se vacinar mesmo no Brasil, de 20%. Quer dizer, o grupo que fica na dúvida. A população brasileira tem como fonte principal a televisão. E é por isso que eu estou aqui com vocês, e a hora que precisar a gente vai estar, todos nós da SBIM. Quem tem essa dúvida são os 10% da população que tem como fonte de informação principal as mídias sociais. Mas mídia social não pode ser a única forma de comunicar com a população. Essa informação não chega para todo mundo, não chega para mim, né? Então, é complicado. Ser uma boa ideia aí para os influencers que tanto marcam presença nas mídias sociais. A gente conversou com a pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai. Muito obrigada, doutora, aqui para ajudar a trazer um pouco mais de informação sobre esse assunto. A gente conta com a senhora para chamar mais vezes aqui para falar sobre vacinação infantil e vacinação do público geral. Bom sábado para você. Bom fim de semana para todos e muito obrigada pela oportunidade de estar falando com as pessoas sobre esse assunto importante. Muito obrigada.